CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. E aí, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, o Gilberto hoje vai nos ajudar a fazer uns testes rápidos e também receber algumas dicas para lá na loja, né? O que você faz quando você quer comprar um notebook? Como identificar qual é o que te atende melhor? Exatamente, Fernanda. Muitas pessoas até me perguntam como é que ele pode... Chegou lá na loja, olhou alguns notebooks, viu o preço estava legal, escolheu algumas marcas que ele também achou interessante, mas ficou na dúvida lá entre 2 ou 3 notebooks. Como é que ele faz para na loja, sem demorar muito tempo ali, na frente lá do vendedor até, como é que ele consegue selecionar qual notebook que é melhor, né, dentro daqueles 3 que ele escolheu ali na hora? Então, a primeira, vamos dar algumas dicas para quem vai fazer ou está passando por essa questão. Primeiro, ele pode fazer um teste muito simples. Pega os notebooks que eles têm lá, que estão indicados para serem comprados, e liga cada um deles todos ao mesmo tempo, e mede o tempo de boot, que é o tempo que cada notebook vai carregar. Desde que você ligou até a hora que apareceu a tela lá do sistema operacional, lá na tela, né, do notebook. Isso já indica uma certa velocidade, tanto de HD quanto a velocidade do processador. Então ele já tem um indicativo ali de qual é o notebook que é mais rápido, né? Um outro teste que ele pode fazer também é, com o notebook ligado, os 3 notebooks lá que ele tem, os 2 notebooks que ele escolheu, ele pode conferir o ângulo de visão. Ele está em frente para a tela, ele fica meio de lado na tela, de um lado e do outro, e ver se a imagem fica meio embaçada, ou fica meio sem definição. Isso já é um indício também que a tela não é muito boa, né? Porque a tela tem que ter um ângulo de visão relativamente amplo, para que você consiga enxergar fotos confortavelmente. O claro e escuro também? Também é a mesma coisa. Pode botar a tela no máximo brilho, né, e ver como é que fica, qual é mais brilhante ou menos brilhante, apesar de você não vai usar as telas no brilho máximo, mas, por exemplo, se você vai usar o seu notebook num lugar muito claro, você precisa de ter um brilho maior na tela. Então, isso também já é um indicativo interessante, né? Outra questão da definição. Olha aquelas letras bem pequenininhas que estão lá na tela e ver qual dos notebooks aparece com a melhor definição na tela. Por exemplo, você pode abrir o mesmo texto, né, nos 3 notebooks e ver qual é ele que tem aquelas letras pequenininhas, né, qual é o que tem a melhor definição. Também outra dica para entender como é que funciona essa questão. Outra dica é o teclado. Né? O teclado muitas vezes tem variações de tamanho de teclas, posição de teclas. Ele deve então abrir um notepad mesmo, uma tela de digitação qualquer, e nos 3 notebooks digita lá uns 2 ou 3 parágrafos e vê se ele está errando muito, se ele está errando pouco, porque muitas vezes tem uma ergonomia diferente em cada notebook. Já tem um indicativo também de qual notebook é melhor naquele item, né? Usa o touchpad, aquela superfície sensível, né, que você usa o dedo para mexer no mouse. Também tem touchpads mais lentos, mais rápidos, né, mais precisos ou menos precisos. Então, ele também vai ter uma comparação nessa situação. E por último, ele pode ver o peso do notebook. Muitas vezes a pessoa vai usar o notebook para carregar, né, no dia a dia. E aí 300 gramas, que parece pouco, né, 300 gramas de diferença entre um peso e outro do notebook, vai dar uma grande diferença no fim do dia, quando você estiver carregando aquele notebook durante 6 ou 7 horas na sua mochila. Então, também é uma dica interessante. Então, alguns testes rápidos que ele pode fazer lá em 5 minutos, 10 minutos, com os notebooks que estão na bancada lá na loja, para ter uma ideia de qual notebook é melhor. Dentro daqueles, obviamente, que ele já escolheu em relação a preço, marca, modelo, né? Ele já tem uma pré-seleção, e entre aqueles que ele escolheu, ele pode ter uma ideia de qual é melhor. Então aí a dica é ir numa loja física, né? Não dá Exatamente. para fazer pela internet. Exatamente, infelizmente não. A não ser que você tenha um amigo que tem um notebook que você está interessado, né? Exatamente. Aí você pode ir lá pedir para fazer um teste com o equipamento testar, dele. ver se o amigo está satisfeito ou não. Mas se você está numa loja que tem aquelas opções de notebooks, você manda o vendedor dar uma volta para não ficar te perturbando com o tempo, né? Exatamente. Fala assim, ó, me deixa em paz aqui que eu vou tomar uma decisão, né? Estou aqui avaliando, deixa eu agora testar aqui. E pronto, ele pode, com alguns testes bem rápidos, práticos, na loja, ele vai lá e escolhe qual notebook ele quer comprar. Muito legal, ó, gente, adorei as dicas. Bom, agora o Gilberto vem falar sobre a morte do DVD. Isso, já até comentamos... Acabei de comprar um novo, como é que você mata ele assim? Exatamente, a gente até comentou sobre isso lá no ano passado, que Verdade. os DVDs estavam, né, em vias de morrer. Por causa dos Blu-rays. Dos Blu-rays. E agora vai acabar de vez. Por quê? De uma estatística que saiu essa semana nos Estados Unidos, diz que os filmes vistos, né, via... por DVD no ano passado, no ano retrasado na verdade, foi de 2,6 milhões, né? E no ano passado 2,4 milhões de vídeos
foram vistos via DVD. Então caiu a quantidade de usuários que estão usando o DVD ou Blu-ray, né, nas suas casas, né, diminuiu. Enquanto isso, o streaming, que é aqueles vídeos que você assiste online, né, de vários prestadores de serviço, que já tem até alguns no Brasil aqui, passaram em 2010 de 1,4 milhão e esse ano vão para 3,4 milhões de filmes. Então veja que a quantidade de filmes assistidos por streaming, que são aqueles vídeos que você assiste online via internet, vai ficar maior, mais de 1 milhão de filmes de views, né, maiores ou maior do que no DVD ou nos Blu-rays. Então o Blu-ray está com os dias contados realmente, né? E engraçado que a grande motivação dessa migração, né, do ambiente de Blu-ray, né, para o ambiente de streaming é o preço. Nos Estados Unidos, um vídeo, né, que você aluga, né, numa loja via Blu-ray é em torno de 4 dólares e 72 cents nos Estados Unidos. E via streaming, via internet, em torno de 51 centavos. Nossa. Olha a diferença. Então, por isso que os usuários, né, os consumidores, estão preferindo o streaming. No Brasil, a parte de streaming É a ainda nova geração que se aplica. É a nova geração, né? Exatamente. Que sabe lidar bem com o streaming, né? Mas assim, é bem tranquilo no sentido de já tem aparelhos que são fáceis de usar, com interface bem tranquila. O problema no Brasil, que ainda não pegou maciçamente o streaming, é porque a gente tem um problema de banda. A internet ainda é muito lenta no Brasil. Então, isso... Você demora horas para baixar um filme. Exatamente. Então, você precisa ter uma infraestrutura boa, né, com uma característica interessante para poder fazer esse uso desse tipo de serviço, né? Ó, a Juliana, nossa produtora, está contando aqui que, olha, se é o fim do DVD, ela acha que sim, porque tem uma locadora que fica pertinho da casa dela que fechou as portas. Está fazendo até um saldão de estoque de DVDs por aí. por conta do futuro, né? Dos filmes, ele falando aí, dá para baixar. Exatamente. O caminho, né, é você baixar tudo via internet. Já tem televisões que você liga direto na internet. Na pé da minha casa tem uma que é imensa. E que tem procura ainda. Ainda tem, em lugares muito, assim, bairros e tal, ainda tem, vai ter uma ou outra ainda, mas a tendência disso é acabar, né? Exatamente, isso acabar completamente, né? As locadoras e os próprios Blu-rays e DVDs também. Eu comprei um DVD novo, porque eu tô naquela fase de comprar DVD de musiquinhas infantis, entendeu? Esse eu acho que não dá para baixar no streaming ainda, dá? Tem vídeos, tem filmes infantis também, tem uma quantidade muito grande, tem grandes prestadores de serviço de streaming, já no Brasil inclusive, tem até uma seleção completa daqueles seriados infantis, grande quantidade, já dá para fazer, né? Vou aprender. Muito bem. Gilberto, nossa dica de segurança. Vamos falar sobre a parte do Kindle, né? Okay. Foi o lançamento dessa semana, inclusive. A Amazon anunciou que a semana vai chegar o Kindle Touch 3G em 75 países, inclusive o Brasil. Por incrível que pareça, fomos incluídos aí no lançamento mundial do Kindle. Kindle é um leitor de livro eletrônico, né? Ou seja, não é um tablet, ele é um leitor de livro eletrônico. Ele é menor, em torno de 6 polegadas a tela, preto e branco, não é colorido, né? E você basicamente tem acesso a livros eletrônicos que estão na Amazon que você pode comprar, né, para o aparelho. A grande diferença desse aparelho, que é uma questão que vem, inclusive no Brasil, vai tá valendo também, é o seguinte: o Kindle vem com acesso 3G gratuito. Como assim? Ou seja, você tem o Kindle com acesso 3G e você vai poder comprar, né, os livros da Amazon usando um acesso 3G que já vem pago pela Amazon. Ah, tá. Então você não precisa de ter rede, não precisa ter Wi-Fi, nada disso. Você tem o aparelho, com um aparelho que já tem embutido o 3G, você vai lá e compra os livros da Amazon, né? E você paga só pelo livro, você não Mas paga você pelo está acesso. restrito a comprar o Kindle da Amazon? Da Amazon, exatamente. Na Amazon lá especificamente, né? O problema, então até aí uma coisa bem interessante, né? O problema é que o preço, mais uma vez, né? Nos Estados Unidos ele é vendido a 189 dólares, né? No Brasil, por causa de todos os impostos que a gente vai ter, o brasileiro vai pagar em torno de 411 dólares. Pelo Kindle? Pelo Kindle, né? Então, ou seja, em torno de 753 reais. Então é bastante diferença de preço, né, entre o americano e o brasileiro. Então, quem tiver interessado, a partir do dia 27/4, na verdade, tem a pré-reserva já no site. A venda vai ser feita só no site da Amazon. O usuário vai lá, entra no site, faz a pré-reserva. A partir do dia 27/4, ele vai começar a ser entregue na casa do usuário que fez a encomenda através do site da Amazon.
Essas são as dicas do Gilberto para a nossa sexta-feira de tecnologia. Daqui a pouquinho você confere tudo isso explicadinho lá no site da Rádio CBN, cbnvitoria.com.br e também nos blogs e na rede social. Quem quiser mandar alguma pergunta, dúvidas aqui pra gente, o e-mail é cbntecnologia@gmail.com. Temos o Twitter, o Gilberto Sudré, twitter.com/Gilberto Sudré, e temos o site também, gilberto.sudré.com.br, que tudo isso que eu falei agora, daqui a pouquinho vai estar lá no site também. Até sexta. Até sexta, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes.